Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Jesus. Eu de verdade sinto um peso de responsabilidade muito grande sobre aquilo que vou liberar nessa tarde. Porque o que o Senhor colocou no meu coração de comunicar com vocês, de falar com vocês, literalmente estabelece uma linha divisória. Uma linha divisória entre aquilo que você quer realmente viver com Jesus e aquilo que você viveu às vezes como cristão até hoje. E eu quero usar como exemplo um pouco da história do povo de Israel. E eu quero que você venha comigo para você captar e entender algumas coisas. E em nome de Jesus, eu sei que o seu coração nessa tarde será arado para que se torne uma terra boa para tudo aquilo que vai acontecer em todas as sessões desses 2 dias. Em nome de Jesus, o meu desejo é que essa palavra dessa abertura seja o arado que passa aí, tirando todas as pedras, todos os espinhos, trazendo você de volta para o lugar para que a semente não caia à beira do caminho, para que realmente haja uma frutificação de tudo aquilo que vai ser liberado nesses dias, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, todos acharam? Amém? Vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Quero repetir essa frase: pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cara, é muito interessante como Paulo traz um retrato rápido da movimentação do povo pelo deserto. E nesse retrato é interessante que Paulo não busca enfatizar o nível de milagres que eles viveram antes de se entregarem a qualquer um desses níveis de erro, pecado que eles se entregaram. Mas eu quero que você venha comigo me acompanhando. Vamos lá, vamos tentar entender o que eles viveram antes de chegar nesses momentos. Eles foram resgatados da escravidão através da intervenção divina. A Bíblia diz que Deus os conduziu sob asas como águias, tirando eles do Egito. Eles viram pragas caindo sobre o inimigo e o tempo de libertação deles nascendo, como das trevas começasse a brilhar luz. E eles foram arrancados do Egito com mão poderosa e braço forte, assim o Senhor disse. E quando eles estavam saindo do Egito, cara, eles viram algo que nunca nenhum de nós vimos. Eles viram o mar vermelho se abrir, e eles passaram pelo mar como em terra seca. Eu acho que eles tinham provas irrefutáveis
do poder de Deus e do que Deus podia fazer. No entanto, quando eu olho para o relato de Paulo, eu não vejo Paulo enfatizando isso. Eu vejo Paulo enfatizando aquilo que nós não devemos fazer e que eles fizeram. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho certeza disso, 99% de quem está aqui é crente. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Alguns caminham com Jesus de longa data. Outros se converteram, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3. Agora, indiscutível que todos aqui já viram milagres. E Deus não precisa provar para você que Ele é Deus, porque você já sabe disso. Por quê? Porque Ele já fez coisas na sua vida que quando você começa a descrever, seus olhos ficam cheios de lágrima. Sim ou não? Quando você começa a contar os grandes feitos de Deus na sua vida, você já fica impressionado com o quanto Ele fez. Você já fica impressionado com o tamanho e a grandeza do teu Deus. Só que Paulo vem nas Escrituras dizendo assim: olha, o exemplo que eles deixaram para nós não foi sobre a grandeza de um Deus, mas sobre a pequenez de um homem que ainda prefere as coisas da terra do que a grandiosidade desse Deus. O que eles deixaram de legado para nós é o que Paulo está enfatizando. Não é as grandiosidades que eles viveram, porque isso foi Deus que fez e isso não dependia deles. Mas aquilo que dependia deles, os exemplos, são todos aqueles que nós não devemos viver e o que não devemos fazer para que não caiamos em pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero chamar a tua atenção com isso? Você pode ter experimentado milagres na sua vida. Você pode ter uma experiência de conversão maravilhosa. Deus pode ter te tirado do teu Egito com um braço forte, com mão poderosa, fazendo milagres, mudando história, curando o seu corpo físico, mudando o teu jeito de pensar e de ver a vida, te transformando em alguém que realmente decidiu andar e caminhar com Ele. Só que existe uma diferença muito grande em ser atraído para um lugar de salvação nele, ser atraído para um lugar onde você vive na presença dele, e você entrar nos lugares que você vai viver a exatidão do que Deus tem para a tua vida. E a chamada para você, de hoje em diante, desta ministração para frente, é para que você troque o lugar que você se movimenta dentro do seu cristianismo. É que você estabeleça literalmente um marco zero hoje, para que você realmente decida viver algo diferente a partir daqui. Por que, pastor, eu deveria decidir isso? Porque senão você vai continuar vendo mares se abrir, você vai continuar vendo descer codornizes do céu, você vai continuar vendo o pão do céu brotar e estar pela manhã na terra todos os dias, mas pode ser que você nunca chegue a conhecer quem Ele é de verdade. E o que Ele é na tua vida de verdade, e o que Ele desenhou desde a eternidade para que você vivesse. Há um desenho na eternidade sobre você, há um desenho na eternidade sobre mim, há um esboço da exatidão daquilo que Ele quer que nós vivamos. Só que a gente ainda fica perdido. A nossa guerra ainda é se a gente vai reclamar hoje, zombar amanhã, se entregar a uma promiscuidade sexual depois. E Paulo vem dando os exemplos. E o exemplo é o que não fazer se você quiser ter um cristianismo raso, que vê milagres, mas do autor dos milagres tem muito pouco. Hoje Jesus quer te colocar nele. E eu pedi para você, para a gente repetir aquela frase, que eles beberam todos da mesma água e comeram todos da mesma comida. Ou seja, Deus não dá para os seus filhos comida e bebida diferente. O que isso me mostra? Que todos nós diante de Deus temos o mesmo acesso, porque esse acesso foi criado por Cristo. Todos nós temos condições de acessarmos os mesmos lugares.
Nós não temos que buscar bênção, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós já estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Ou seja, todos nós temos a mesma comida e a mesma bebida, todos nós temos o mesmo direito de filhos, o mesmo lugar de acesso, todos nós temos a mesma capacidade e o mesmo direito de chegar nos mesmos lugares. Só que uns querem, outros não. Uns vão e outros desistem. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: todos aqueles que o receberam, você já recebeu Jesus. Todos os que creem no seu nome, você crê no nome de Jesus, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos. E essa autoridade te concede autorização para acesso. Só que a autorização para acesso, eu só usufruo se eu uso. Quem fez uma inscrição na internet para estar aqui, levanta a mão. Agora tem um monte de pessoas que fizeram a inscrição e nessa tarde não estão aqui. Pode ser que porque estão trabalhando, ou não puderam vir, ou só vão poder vir amanhã. Mas tem muita gente. Eles estão com o mesmo acesso que você. Eles acessaram? Não, por quê? Porque eles não vieram até a porta. Eles não fizeram o check-in. Eles não puseram a pulseira e eles não entraram. Então existem filhos que estão autorizados, estão com o ingresso nas mãos de lugares e de acessos, só que preferem ficar com as mesmas guerras que os israelitas fizeram e ficaram, e ainda militam contra todas essas coisas que eles militaram. Por quê? Porque não avançam para estar nos lugares que Deus determinou que eles estivessem. Nós temos um problema no cristianismo brasileiro. Um dos problemas do cristianismo, se fosse só esse estava bom, mas vamos lá. Um dos problemas do cristianismo brasileiro é que a gente se conforma com a salvação. Parece que o fim do evangelho é a salvação. E a salvação não é o fim do evangelho, ela é a porta de entrada de todos os acessos que você tem em Cristo. A salvação é a porta de entrada de todos os acessos que você vai ter com o Senhor, de todos os lugares que você vai acessar, de tudo que você vai tocar e de todos os lugares que Ele quer te inserir. E eu quero caminhar um pouquinho com você agora. Como a gente leu, eles comeram da mesma comida e beberam da mesma bebida, e essa bebida vinha da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a experiência de Moisés com a rocha. Abre comigo primeiro em Êxodo 17, versículo 5. Êxodo 17, versículo 5. Êxodo 17, 5. Vai dizer assim: respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Preste atenção nessa leitura. Tenha em mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Ele chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso aqui. O povo começou a reclamar que naquele lugar que eles chegaram, e aqui era o deserto de Refidim, e eles começaram a reclamar que nesse deserto não tinha água. E eles começaram a murmurar contra Deus e a pressionar Moisés. E Moisés recebeu uma orientação do Senhor: pegue a vara com a qual você feriu o Nilo, vá para o monte Horebe, leve alguma das autoridades de Israel. Eu quero que você preste muita atenção nisso. E com a vara que você feriu o Nilo, você vai lá e bata na rocha, e dela vai sair água para o povo beber. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Eles tinham acabado de entrar no deserto. Eles atravessaram o Mar Vermelho aqui. Eles estavam na península do Sinai, na península ali do monte. Eles estavam caminhando e ali não tinha água. Isso aqui era o começo da peregrinação.
E isso me remete ao princípio da nossa caminhada cristã, ao começo da nossa peregrinação com Cristo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que Deus deu uma orientação muito específica para Moisés. E qual foi a orientação específica que Deus deu para Moisés? Moisés, passe à frente do povo. Então Moisés estava no meio do povo, mas ele foi orientado a passar à frente do povo. E quando ele passasse à frente do povo, era para ele ter na mão a vara com a qual ele feriu o Nilo. E deixa eu te lembrar, quando ele feriu o Nilo com essa vara, o que a água do Nilo se transformou? Em sangue. E Deus falou para Moisés, vá com essa vara até de frente da rocha que está no alto do Horebe e bata na rocha, porque dela fluirá água. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui era uma tipificação completa do sacrifício de Cristo. Deus estava começando a ensinar para Moisés quem era a rocha. Aqui Moisés ainda não tinha conhecimento de quem era essa rocha. Então Deus fala para ele, vai lá. Chegando lá você leva a vara, e com essa vara, que tem o poder de transformar água em sangue, você deve ferir a rocha. Querido, a rocha foi ferida. Dele fluiu sangue, mas também fluiu água para nos lavar, nos redimir e nos purificar. Consegue entender o que eu estou falando? Quando o soldado fura a lateral do corpo de Jesus, o que sai? Água e sangue. Então aqui é uma primeira tipificação de que a rocha era Cristo. Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, eu não vou deixar o meu povo com sede, porque quem caminha com Jesus bebe da água espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não vou deixar o meu povo com sede. E Moisés, você começará a ter uma experiência com a rocha aqui. Então ali a rocha é ferida e ela flui. A rocha é ferida pela vara que faz água se transformar em sangue, e dali flui água para o povo beber. Ou seja, as feridas dele liberou para nós as águas que fluem do trono para que nós bebamos, para que nós sejamos nutridos, para que nós sejamos fortalecidos, para que não nos falte nada, para que nós tenhamos, mesmo em meio a desertos, condições de sobreviver com Ele. Quem já passou por desertos com Jesus aí? Te faltou água? Te faltou alimento? Não, Jesus sempre está conosco. Legal, isso é uma marca incrível. Só que em um outro momento, eu quero que você vá comigo em Números, capítulo 20, versículo 5. É interessante que nesse primeiro texto você vai perceber que Deus falou assim, pegue algumas das autoridades de Israel. Deus não mandou todo mundo ir para frente da rocha. Por quê? Porque quando Cristo foi ferido no Calvário, não foi o mundo todo que viu, nem toda a Assembleia do Senhor, foi algumas pessoas que estavam ali. Estão comigo? E aqui, vamos ver o que acontece em Números, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Novamente a mesma reclamação, agora no deserto de Sim, de Zim, em Cádiz. Tá, vamos lá. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu. O Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale àquela rocha, e ela verterá a água. Peraí, aqui já não é mais só as autoridades, aqui é para levar todo mundo. Sim ou não? Não é mais só as autoridades, leve a assembleia toda, leve todo mundo até de frente dessa rocha. Preste atenção, continuando aqui. E ela verterá a água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos, para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, aqui tem um porém, disse a Moisés e Arão,
como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Até aí. Cara, qual que foi a diferença da primeira rocha para a segunda? A primeira era para Moisés bater na frente apenas das autoridades, e a água fluiu. A segunda, Moisés deveria falar com a rocha, apenas falar, e a rocha fluiria a água. Só que Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes, e aí a água jorrou. O que isso me mostra? As pessoas que se alimentam da rocha não vão deixar de ter suprimento por causa da falha de um homem. Mas, porém, entretanto, o Senhor teve que falar com Moisés e Arão de novo, dizendo: olha, vocês não vão entrar na onde eu queria que vocês entrassem. Vocês não serão conduzidos para o lugar que eu queria que vocês fossem conduzidos. E vocês não poderão acessar aquilo que eu gostaria que vocês acessassem. Agora pergunta assim para mim: qual que foi, pensa aí com você, qual foi a experiência que Moisés teve entre a primeira e a segunda rocha? É aí que é o lugar que eu quero te conduzir nessa tarde. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Esse episódio que nós vamos ler agora, onde ele está situado na história? Ele está entre a primeira e a segunda rocha. Ele está situado entre a primeira vez que Moisés encontra a rocha e a segunda vez que Moisés encontra a rocha. Ok? Entre o momento que ele bate na rocha profeticamente e o momento que ele tinha que apenas que falar com a rocha. Então vamos lá. Êxodo 33, 12 vai dizer: Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu te conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O povo de Israel se preocupava com água, com comida, com codorna, com carne, com se ia ter roupa, se ia ter sandália. Moisés se preocupava em entender os propósitos do Senhor. Então, enquanto você estiver preocupado com tudo aquilo que está apertando a sua vida, enquanto o teu foco for só as coisas dessa terra, cara, você não vai conseguir entender e descobrir os propósitos de Deus para você. Porque se nós esperamos de Deus apenas para esta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E muitas vezes nós somos cristãos, nós temos todo o acesso de filhos, e nós estamos completamente focados nas coisas que essa terra pode promover para nós. Nós estamos completamente focados naquilo que nós temos que fazer aqui, aquilo que nós temos que desenvolver aqui. O povo de Israel, a preocupação deles no deserto é se amanhã haveria comida. E se na sexta-feira eles podiam pegar 2 porções ou uma só, porque no sábado não teria. Eles tinham preocupações que diante de Deus se considera banal, diante da grandeza daquilo que Ele tem para revelar para os seus filhos. Existem situações na sua vida que Deus quer romper e quer fazer você avançar, para que você não viva mais andando ao redor das pequenas situações que cercam a tua vida aqui na terra. Porque, cara, deixa eu te explicar uma coisa: Satanás não vai desistir de colocar as pequenas coisas ao teu redor para te tirar a tua atenção. Eu não sei se você percebeu, mas nos últimos dias a igreja se distraiu demais com a política, e ela esqueceu que quem está na soberania de todas as coisas ainda é Deus. Por quê? Porque ela passou a olhar para baixo ao invés de olhar para o alto. Ele continua sendo soberano, Ele continua sentado no trono, e a destra dele continua tendo aquele que abre o caminho para nós acessarmos. Isso não mudou. Enquanto o povo estava lá embaixo preocupado se fazia um bezerro de ouro ou não, de que lado eles iam para o deserto ou não iam, se eles podiam fazer alguma coisa diferente ou não, Moisés estava no alto da montanha falando assim: Deus, eu quero conhecer os teus propósitos.
você quer ser? Onde você quer estar? Que jeito você quer caminhar? Vamos continuar. Para que ele queria que Deus revelasse os propósitos? Continuando no versículo 13: para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fore conosco, não nos envie. É a canção que nós cantamos aqui agora. Onde eu for, Senhor, eu te levo comigo. E nós levamos mesmo. Nós carregamos a glória de Deus dentro de nós. Só que nós não temos percepção disso, porque a nossa compreensão dentro da nossa estrutura de vida é muito limitada à grandeza do Deus que nós temos. A verdade é que a nossa visão com relação à grandiosidade que temos e o lugar que acessamos é medíocre diante da grandiosidade do Deus que nós servimos. Ai, pastor, eu tenho uma empresa, você não vai lá orar? Cara, eu vou, não tem problema. Mas de quem que é a empresa mesmo? Sua, né? E quem mora dentro de você mesmo? Então quem tem mais autoridade lá, eu ou você que é dono? Só que aí a gente fica dependendo de um Moisés para subir no monte para a gente. Ai, pastor, ora para o meu filho. Filhos são herança do Senhor, confiada a quem? Aos pais. Tem problema eu orar pelo seu filho? Jamais. Oro quantas vezes você precisar. Mas quem tem maior autoridade sobre a vida dos filhos? Quem é o arco que estica para lançar essa flecha? Falta percepção da realidade de quem nós somos nele. E nesses dias eu sei que Deus vai mudar a tua percepção. Você vai sair daqui sabendo quem é. Busque entender os propósitos do Senhor para a tua vida. Mas vamos continuar. Eu gosto muito desse texto, já preguei isso aqui um monte de vezes. Eu gosto demais disso aqui. E depois de orar tanto, o Senhor continua insistindo para mim falar sobre isso. Vamos lá, continuando aqui. Então, Moisés declarou, versículo 15: se não fore conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Agora, cara, deixa eu te falar, Moisés tinha que clamar por isso, eu não preciso. Olha para a pessoa que está do teu lado, você não chacoalha ela para ela acordar, que tem gente cochilando. Chacoalha. Aí, chacoalhou, mas chacoalha mesmo, com amor, carinho. Entendeu? Assim, ó. Chacoalha ela. E fala assim para ela: você sabe por que você não precisa pedir isso para Deus? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus já prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é uma oração que eu não preciso fazer. Ele está conosco. Isso é final, é ponto final, é sacrifício feito, é ação executada. Entende o que eu estou falando? Ele está conosco, é ponto. O que interfere é meu coração ainda me levando para os desafios dos israelitas no deserto. Esse que é o problema. Minha briga ainda é pelo maná, minha briga ainda é porque eu quero comer carne. A briga não mudou. Você consegue entender que não mudou? Não é esse lugar que Deus tem para você. Não para você que está sentado nessas cadeiras nesses 2 dias. Chega de militar nessa esfera. É hora de subir. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: ó, é hora de subir. Tem uma montanha para subir. Vamos? Convida ela, fala: vamos? Aí, o que nos faz diferentes, o que nos distingue dos demais povos da terra é justamente a presença dele conosco. O que nos faz diferente é ele estar conosco. Olha aqui, ó, ainda no versículo 16: que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Cara, já dizia sua mãe: você não é todo mundo. E ela estava certa.
Por quê? Porque você é de Jesus e você é diferente de todo o resto. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Você não vai agir como todo mundo age, porque todo mundo está lá embaixo brigando por causa de carne, e você está em cima da montanha tentando entender o propósito de Deus. O Senhor disse a Moisés, eu gosto daqui para frente, eu acho lindo. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede. É lógico que Ele sempre faz. Quem está sedento por conhecer os seus propósitos, o seu coração, tentar entender os seus planos, tentar se mover conforme a voz dEle, não tem como Ele não fazer o que a gente está querendo. Ele vai dizer assim, eu farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Então, disse Moisés, peço que me mostres a tua glória. Moisés foi ousado, né? Pediu para conhecer o propósito, agora ele quer ver a glória de Deus. Mas eu gosto da resposta de Deus, porque na resposta de Deus, a resposta de Deus para nós é sempre processual. Por quê? Porque ou nós caminhamos até o lugar, ou nós continuaremos no nível raso, nos pés da montanha, no lugar, né? Pastor Luiz Hermínio fala e eu gosto da frase. Ou você está na fila da bênção, ou você está na fila do propósito. Nas duas não tem jeito. Então nós temos que decidir onde nós vamos caminhar. Mas vamos lá, então Deus responde para ele o processo para chegar nesse lugar. E Deus vai ensinando para Moisés. Quando Moisés pede a glória, então Deus diz assim para ele. Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa de Deus que vai passar na nossa frente é a bondade de Deus. A primeira coisa que nós vamos conhecer e que nós vamos aprender a cantar e que nós vamos aprender a celebrar é a bondade de Deus. Com quem Deus já foi bom aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Pronto, você já conhece a bondade dele, ela já passou na sua frente. Você já provou dessa bondade, sim ou não? Então Deus começa a explicar para Moisés como que é o processo para chegar nos lugares que ele queria. Então Moisés, primeiro conheça a minha bondade. Eu sou bom mesmo que as coisas estejam ruins. Deus é bom mesmo que esteja tudo ruim ao teu redor. Não mudou a grandeza de Deus, não mudou a bondade de Deus, não mudou quem Ele é. Conheça o Deus que você serve e o Pai que você tem. Ele é bom. E não é porque Ele é bom que tem que dar tudo certo na tua vida. Tá? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom. Quem traz o bom ânimo? O bom Pai. Então conheça a bondade dele. Pode estar ruim, mas tenha bom ânimo. Entende? Deus é sempre bom. Conheça essa bondade de Deus. Aí ele continua. E diante de você proclamarei o meu nome, Yahvé, ou o Senhor, ou o grande eu sou, aquele que existe, aquele que é. Agora, qual que é o processo que está acontecendo aqui nessa segunda etapa? Primeiro você conhece a bondade de Deus, e depois Ele vai proclamar quem Ele é para você. Ou seja, você não mais o conhece porque você ouviu falar, agora Ele se apresenta para você. Consegue entender como que é o processo de condução do lugar que Deus quer te levar? Então quando Ele se apresenta para você e você entende quem Ele é, você compreende no teu espírito quem Ele é, inevitavelmente você começa a compreender quem você é, porque a identidade de Deus em nós só é formada quando nós o conhecemos. Quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, então Cristo trouxe a revelação de quem Pedro era. Então o conhecimento no Espírito da apresentação de Deus para mim traz a identidade de quem eu sou nele. É por isso que quase todas não, mas várias vezes que eu oro pelas crianças é, Senhor, que elas tenham as experiências delas com o Senhor, e que o Senhor não seja o Deus dos pais delas, mas sim o Deus delas. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente servir o Deus dos nossos pais e servir o nosso Deus, o que nós conhecemos, quando Ele se apresentou para nós. Amém, gente? Então, a princípio, elas vão conhecer os deuses dos pais, mas depois elas precisam ter as suas próprias experiências com o Deus grandioso.
Então, primeira coisa é a bondade, segunda coisa é Ele te dar identidade, trocar a identidade do passado para uma nova identidade, aquela que Ele quer que você se torne, porque enquanto você estiver preso naquela identidade velha, você ainda vai militar, brigar, discutir, trabalhar e insistir nas velhas coisas. Mas quando Ele se apresentar para você e trocar a sua identidade, como você tem a perspectiva de você mesmo, a sua cosmovisão de mundo, inclusive, que Ele vai mudar, então você vai passar a militar por aquilo que o coração dele se alegra, com os desejos do coração. Então muda a tua perspectiva de vida na terra, muda, e tem que mudar. Agora minha pergunta para você nessa tarde, eu vou voltar a repetir: até onde você quer ir? Até que lugar você quer acessar? Você pode ficar lá embaixo, brigando pelas codornizes, não tem problema, a água vai continuar jorrando, o pão vai continuar vindo, não faltou pão, não se desgastou a sandália, não se desgastou a roupa, não envelheceu nada, só que os corpos deles se espalharam pelo deserto. Há uma terra prometida para você, e às vezes você vai peregrinar uma vida toda por um deserto e nunca vai chegar em lugar nenhum, porque você nunca quis subir em lugar nenhum com Deus. Você ficou parado no mesmo lugar. Quem pode dizer um chega aí, bem lá dentro do Espírito, bem lá no teu coração? Um chega, eu não quero mais, eu vou avançar com o que Deus tem para mim. E Deus continua falando: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu quero te explicar um pouquinho disso. Essa é uma frase de Deus muito interessante, dentro do processo nosso com Deus. Bondade, identidade. Estão comigo? Depois, olha, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e eu vou ter compaixão de quem eu quiser. E por que Deus falou isso para Moisés? Eu queria te levar a fazer um paralelo rapidinho entre a vida de Saul e Davi. Cara, Deus falou assim para Saul: Saul, vai para a guerra contra os amalequitas, mata todo mundo, eu não quero que sobre ninguém. É para consagrar tudo para mim, e eu não quero que pegue nada. Saul volta da guerra com o rei Agag e com o melhor dos bois e das ovelhas, porque ele foi pressionado pelos homens, e aí ele obedeceu o Senhor parcialmente. Por quê? Porque ele destruiu os amalequitas, só que parcialmente ele deixou de obedecer. Então, obviamente, abrindo um parênteses aqui, uma obediência parcial diante de Deus é desobediência. Então até aí tudo bem. Cara, mas eu quero ir com você para Davi. Voltando em Saul ainda, quando aconteceu isso, Samuel chegou, falou assim: olha, Deus cortou de você o teu reinado, você não vai ficar sendo rei, e teus filhos também não, e acabou, para você acabou. Entendeu, Saul? Deus te rejeitou. Tá, eu vou para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha que ir para a guerra, não foi. Mandou o seu general, Joabe. Ficou no palácio, levantou numa tarde, estava folgado, sossegado, levanta lá, dá uma passeada na sacada, vê uma mulher tomando banho, gosta do que vê, manda chamar, vai, se deita com ela, descobre que ela é casada, aí chama o cara da guerra, aí arma e arquiteta um plano para o cara morrer, aí ele assassina o cara. Cara, você me desculpa, quem errou mais? Davi errou muito mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia não diz que Deus o rejeitou. Aí eu entendo esse texto. Por quê? Porque quando Davi foi ser ungido por Samuel, a palavra de Deus para Samuel foi: não olhe como os homens olham. O homem olha a aparência, eu olho o coração. Querido, a diferença entre Saul e Davi era o coração. E com o coração sensível que Davi tinha, entregue, rendido que Davi tinha, ele teve uma janela de graça maior do que a que Saul teve. Agora explica para mim por quê? Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter.
Porque ele não vê como os homens vê, ele não analisa o exterior, ele não analisa o que está por fora. Pode ser que o erro de Saul tenha sido muito menor que o de Davi. Agora vamos lá, você não sabe o que estava passando no coração de Saul naquele momento, porque Deus conhece as suas intenções, não só as suas ações. E a gente analisa das pessoas só as ações, as intenções não. Então a hora que Deus olha para Moisés e fala assim, então daí para frente o que eu vou fazer na sua vida, a misericórdia que eu vou ter, a compaixão que eu vou ter, e da forma que eu quiser ter, vai ter tudo a ver com aquilo que está acontecendo aí dentro, e como eu enxergo você por dentro e não como acontece por fora. Então são os processos que eu vou trabalhar na sua vida, cara, para moldar você, para você ser a exatidão do que eu quero. E quando eu tiver que ter misericórdia de você, eu vou ter, mas quando eu não quiser, eu vou deixar. Eu vou deixar para te tratar, eu vou deixar para matar o teu orgulho, eu vou deixar para arrancar a tua arrogância, eu vou deixar para poder forjar o teu caráter. E quando eu não quiser ter misericórdia, eu não vou ter, porque você vai ter que aprender, porque o pai corrige o filho que ama. Então nesses processos nós vamos ter que passar por algumas coisas para que sejamos forjados, para conseguir estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Tudo isso é processo, bondade, identidade, então forja. Tenho misericórdia de quem eu quiser, tenho compaixão de quem eu quiser, porque aí eu vou ter que trabalhar dentro. E é interessante, porque você já percebeu que Deus trabalha com cada um de um jeito. É muito legal o jeito que Deus disciplina a Laine e o jeito que Deus me disciplina lá em casa, porque é completamente diferente. Por quê? Porque ela tem um temperamento, um jeito de pensar, um jeito de agir diferente do meu. Então Deus tem uma linguagem para falar comigo e outra para falar com ela. Por quê? Porque Deus vai me tratar do jeito que eu vou compreender. E às vezes eu preciso apanhar mais e ela menos, e vice-versa, dependendo da área que tem que ser tratado. Quem está entendendo? Então às vezes ele tira a compaixão e a misericórdia e fala, vai. Por quê? Porque ele tem que forjar, ele tem que mexer, ele tem que mudar, ele tem que quebrar algumas coisas para que outras nasçam. Isso é processo dele. Só que se eu não deixo, ele não faz. Só que se eu disser não, ele vai parar. E como eu digo não? Recuando, indo para o mesmo lugar dos israelitas. Não caiam no erro dos israelitas, que murmuraram, que reclamaram de Deus. Então durante as forjas, queridos, não reclame não. Fala, Deus, se é tempo de forja, pode pegar eu, só me ensina logo para doer menos. Porque esse é o processo de Deus para você chegar onde você tem que chegar. E não tem outro caminho. Continuando, Deus continua dizendo. E acrescentou. Quem continuou falando? Deus estava ensinando. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Moisés pediu para ver a face? Não, Moisés pediu para ver a glória. Aí Deus falou assim, você não pode ver a minha face e continuar vivo, não mesmo. Jesus falou para Filipe em João capítulo 14, versículo 6, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então nós podemos contemplar a face de Deus através de Cristo? Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, você pode, porque você é filho. Então nós podemos, só que não dá para contemplar e continuar vivo, tem que morrer. A didática de Deus é, você quer me contemplar? É um lugar mais fundo que você quer, então você tem que morrer para toda a tua velha natureza. Tem que morrer dentro do teu coração todo o teu passado. Tem que morrer dentro do teu coração todos os teus velhos desejos. Tem que morrer em você tudo aquilo que é velho, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Só morto caminha com Cristo. Fala para essa pessoa aí que está do teu lado, fala assim, ó, você é o zumbi mais feliz dessa terra. Por quê? Porque quanto mais eu morro, mais vida eu tenho. Quanto mais eu morro, mais vivo eu sou nele. Quanto mais eu morro para mim, mais feliz eu sou em contemplá-lo. Porque não tem como contemplá-lo e permanecer vivo. E para quem está liberado isso mesmo? Todos comeram da mesma bebida e todos bebiam da mesma, comiam da mesma comida e bebiam da mesma bebida. É para você também. É para você também. Vamos continuar.
E prosseguiu o Senhor. Deus não deixou nem Moisés falar. Por quê? Porque quando os processos começam, se a gente falar, dá ruim. Não é? Quando os processos de Deus começam, se a gente ficar falando demais, vai dar errado. Deus não deixou Moisés falar, Deus continuou. Deus só começou a falar e desembestou, sabe? Assim, ó, de uma vez. E prosseguiu o Senhor. Aqui. Onde Deus está? Há aqui um lugar perto de mim, que você ficará em cima de uma. Quando a minha glória passar, Deus não negou a glória para Moisés. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Cara, Deus estava no trono, Ele falou assim: ô Moisés, deixa eu te explicar. Aqui à minha destra, perto de mim tem uma rocha. Eu vou te colocar sobre ela. Só que Moisés, dá para ir um pouquinho mais fundo. Eu posso abrir uma fenda nessa rocha e te inserir dentro dela, para que a minha glória seja palpável para você. Porque a minha glória está no Cristo. Porque a glória de Deus foi manifesta para nós através do Filho. Porque a glória de Deus foi liberada para nós através do Cristo que morreu na cruz. Então Moisés fere a rocha, a água é liberada. Então aqui ele conhece a rocha, ele é inserido dentro dela. Só que Moisés desejou ir até esse lugar. Moisés quis chegar até dentro da rocha. A minha pergunta para você nessa conferência é: até onde você quer ir? O que você quer experimentar? Tem as codornizes lá embaixo, tem o maná, tem mar abrindo, tem até festa com tamborim. Tem. Só que subindo a montanha tem um pouco mais. Só um pouco. Falando ironicamente. Tem bondade, tem identidade, tem processo de transformação, tem mortificação do próprio eu. Então quando Deus olha e vê tudo isso sendo movido em você, Ele te atrai para Ele. E aí eu entendo, vocês já estão assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos atraiu para este lugar e nos colocou numa rocha ao lado dele. Aqui perto de mim tem uma rocha, e a rocha que os acompanhava era Cristo. Cara, o que aconteceu com Moisés lá na segunda rocha, que Deus mandou ele falar e ele bateu? Ele usou da autoridade terrena, o seu cajado, para tentar mover coisas espirituais da forma inadequada para aquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo era só ele falar com a rocha, porque ele já sabia quem a rocha era. Se eu já sei quem é a rocha, eu não preciso ficar batendo. Quem bate cabeça num muro até hoje esperando o Messias vir é quem não conheceu o Messias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem gente ainda batendo na rocha e achando que está espiritual demais, quando na verdade você tinha que aceitar os processos de Deus e subir na montanha para ter tudo aquilo que Deus quer liberar sobre você. Você tinha que aceitar de Deus os processos, aceitar que você não é o que você quer ser, você é o que Ele determinou que você seja. Tem gente brigando para ser pastor e não é pastor, foi chamado para outra coisa. Tem gente brigando para ser empresário e não é empresário, foi chamado para ser pastor. Tem gente lutando para fazer um monte de coisa. Tem mulheres lutando por uma carreira, quando Deus gostaria que você fosse uma mãe exemplar e uma dona de casa cuidando de tudo que Deus te deu para cuidar. Eu não estou falando que tem problema mulher ter carreira, pelo amor de Deus, não me interprete mal. O que eu estou dizendo é que você tem que entender de Deus qual que é a sua identidade, onde você tem que estar, como você tem que se mover, porque existem lugares específicos para cada pessoa. Somos um corpo. Há movimentação específica, mas isso está escondido em Deus, está guardado em Deus, e é quando você acessa a rocha que você vai passar a entender. Cara, Moisés desce
Moisés desce desse monte com a face brilhando. Por que que ele brilhava a face? Porque ele conheceu o Cristo. Aí eu entendo Salmo 103, versículo 7, que vai dizer, coloca para mim, Salmo 103, versículo 7. Olha que interessante isso aqui. Salmo 103, 7, olha lá. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Em outras traduções, essa palavra caminho, se você pegar no original hebraico, ela também pode ser traduzida como propósito. Eu sei porque eu já estudei. Ele manifestou os seus propósitos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aí você quer os feitos dele, você quer a água, o maná, as codornizes? Ou você quer conhecer os propósitos dele para a sua vida? Ou você quer ir mais fundo? Conhecer a rocha por dentro, entender o que tem no coração de Deus, entender o que tem no coração do Cristo para ser liberado sobre a tua vida. Cabe a você decidir até onde você quer ir. Aí o que é interessante, quando Moisés vai lá e bate na rocha outra vez, Deus dá a água que o povo precisava. Ou seja, o que vai fluir através do teu ministério não vai deixar de fluir. Porém, você pode estar lidando com aquilo que Deus te deu de forma inadequada. Entende o que eu estou falando? Então aí, Deus chama Moisés e Arão separadinho e fala assim: vocês não me honraram diante da Assembleia do Senhor. O povo não sabia de nada, o povo não sabia quem era a rocha. Só que Deus sabia que Arão e Moisés sabiam quem era a rocha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso eles honraram a presença de Deus ali. Porque eles feriram o Cristo de novo quando ele não tinha que ser ferido mais. Porque profeticamente ele já tinha sido ferido lá no começo da caminhada no deserto. Pastor, como você sabe que Moisés reconheceu que Cristo era a rocha? Para a gente finalizar, tá? Acabei. Deuteronômio 32, versículo... Nós vamos ler alguns versículos, versículo 3 e 4. Deuteronômio 32, versículo 3. Olha só. Isso aqui é o cântico de Moisés. Ele cantou isso aqui, subiu para o Monte Nebo e morreu. Tudo bem? Isso aqui foi assim, ó, no finzinho mesmo, naquele último cântico que Moisés cantou antes de ser levado pelo Senhor. Tá bom? Ele cantou, pode continuar lendo Deuteronômio, você vai ver. Subiu no Monte Nebo e partiu. Viu a terra prometida de longe e foi para a eternidade. Tá bom? Agora eu aqui. Vou ler alguns versículos para você entender. 32, 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, ele não comete erros. Justo e reto ele é. Declaração de quem conheceu a rocha, depois de ter errado com ela. Consegue entender o que eu estou falando? Vamos lá, do 15 ao 18, do mesmo capítulo 32. Olha só, Jesurum, que é um apelido que Deus chamava Israel, engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Moisés sabia quem a rocha era, sim ou não? Por último, Deuteronômio 32, 30. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2, porém em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Cara, Moisés cantou tudo isso aí. Isso foi um cântico. Eu quero que você se coloque de pé. O que eu percebo nesse cântico de Moisés? Que apenas reconhecer a rocha não é o suficiente. Porque eu posso acabar fazendo diferente do que Deus me determinou a fazer. Mas que Jesus quer te levar para um lugar onde você esteja inserido nele, na presença dele, onde você realmente viva todos os processos. Agora eu vou voltar a fazer a pergunta, e é a pergunta de uma primeira sessão de uma conferência: até onde você quer ir? Que lugar você quer chegar?
Você precisa deixar muito claro para Jesus agora aonde você quer chegar, não só nesses dias. Esses dias abrirá o caminho para que você conheça os caminhos para chegar no alto dessa montanha, mas a pergunta é, na tua vida, até onde você quer ir? Quais lugares você quer acessar? Até que lugar você quer tocar? Se você ainda brigar pela carne, pelo maná, pelo isso, por aquilo, pela água, se as coisas da terra que te colocam em disputas ainda, você vai ficar nesse lugar. Só que esse lugar te leva a morrer no deserto. Você vive uma vida inteira com Deus e morre no deserto. Não chega ao lugar que Deus te prometeu. Então nesse momento é um momento de autoavaliação, de olhar para dentro, de se auto-questionar, pôr em questionamento o teu próprio cristianismo, a tua própria vida com Deus. E a pergunta de Deus nessa tarde é até onde você quer ir e que lugar você quer chegar. Eu não vou te tirar do seu lugar nessa tarde, porque essa é uma pergunta para todos. Então você vai começar a colocar a sua oração aí agora. Deus, eu quero conhecer os teus propósitos. Eu quero conhecer os seus caminhos, eu quero ir mais fundo. Eu quero viver os processos, eu quero conhecer a tua bondade, ter identidade. Eu quero passar pelos processos, Senhor, de misericórdia e de compaixão. Senhor, até que eu chegue a te contemplar para não estar vivo mais. Vá orando e vai falando com o Senhor essa tarde. Esse momento nessa tarde é seu e de Jesus. Vai falando com Ele, coloque a tua oração com muita sinceridade. Se tem algumas coisas que você tem que pôr um ponto final hoje, coloque um ponto final. Diga para Ele, Senhor, para mim chega, de hoje em diante acabou o que eu vivi até aqui. Senhor, eu estou lá embaixo ainda brigando por coisas dessa terra. Chega, eu não vou viver mais aqui. Eu vou subir, Senhor. Eu vou subir, eu quero ir mais fundo, eu quero ir além, eu quero encontrar mais, eu quero ter a tua face, eu quero estar na rocha. Comece a orar. É uma tarde tua, sua e do Senhor em oração. Levante suas mãos para o alto e declare assim: ninguém subirá em meu lugar. Eu vou subir a montanha e vou deixar Deus fazer tudo o que Ele quiser fazer na minha vida, porque eu quero estar dentro da rocha. Eu quero conhecer teu coração, Jesus, e nunca mais sair de lá. Celebra Ele. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Nos deixe te contemplar até que não sobre nada de nós. Só o que o Senhor quer que se manifeste para essa terra. Faz em nós, Jesus. Faz em nós, Senhor, e faz através de nós para esta geração. Faz em nós, Jesus, e faz através de nós para esta geração. O Senhor está ressuscitando sonhos e promessas nessa tarde. Pessoas que desistiram, que deixaram para trás, o Senhor está trazendo de volta, com esperança e com ardor no coração. Teu coração vai voltar a queimar de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É só a primeira sessão, querido. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus.